Existem crianças que são tão amadas, tão adoráveis, espíritos tão iluminados, que a Suebé Orum, insiste em não deixá-los vir à Terra. Essas crianças são muito desejadas quando chegam a Iê. São crianças especiais. Essa será uma história de amor. O amor dos seus pais pelos seus filhos. Eu sou Luana, sou iniciada pelo Goedé, sou Iabacê Otum da casa. Chamo Cíntia, sou iniciada para Oxóssi, sou Eked, cargo com Iemanjá e hoje com Exu. Meu nome é Fernanda, eu tenho 43 anos, eu tô aqui no Axé já tem 15 anos e eu sou Iabacê da casa. Meu nome é Débora, eu sou Iauju do Axé Ibé, Efon Odé Bilori. Meu nome é Ricardo, sou Alabê da casa, sou esposo da Débora. Meu nome é Fernanda, eu sou Iaibé do Axé Bilori. Meu nome é João, eu sou Opossi, aqui da casa de Oxóssi, Axé Bilori, esposo da Iaibé. Meu nome é Larissa, hoje eu sou adepta do Candomblé, eu sou Iatoju, aqui do Axé. Sou a Letícia Iadagan, aqui do Axé Bilori. Baebé Leandro de Oxum, faço parte dessa comunidade incrível. Eu sou Ialorixá Omiladê, nas redes sociais sou conhecida como Iemojés. Tenho um axé, chamado Axé Oloroquê Omibainã, que fica na Zona Sul de São Paulo. Eu sou o Babalorixá Michel de Odé, sou o fundador e estou à frente do Axé Ibé Efon Odé Bilori, que teve sua fundação em 1999. Eu fui uma criança que se iniciou no orixá, que foi iniciada para o orixá a partir de uma enfermidade. Eu tinha uma enfermidade específica, nenhum médico conseguia entender o que estava acontecendo comigo, até que um determinado médico disse a meus pais: leve essa criança num centro espírita, que a resposta pode estar lá. Minha mãe católica, meu pai voltado a várias espiritualidades, decidiram por me levar num terreiro de candomblé. E agora, depois de muitos anos, a minha mãe fala que meu pai entrou comigo num braço e no outro braço uma esteira, porque eu não andava mais. E eu saí de lá andando. Então eu fui uma pessoa que entrou na espiritualidade não por amor, não pelo conhecimento, nem pela família, mas pela necessidade de saúde. Quando eu penso em mim, eu penso em outras crianças. Quando a gente consegue consultar o oráculo nos primeiros dias de vida ou até na gestação, a gente consegue entender os desafios espirituais que essas crianças trazem ao mundo. A gente consegue dar dignidade espiritual a essas crianças quando a gente entende que ela vem por um Odu que traz algum tipo de adoecimento ou até pactos de volta à sua Ebelrum, à sua ancestralidade mesmo. Trazer essa criança para o mundo espiritual logo nos primeiros dias, a gente consegue com toda certeza dar um caminho aonde a vida dessa criança se torna menos vulnerável, menos perigosa, com menos enfermidades espirituais e também enfermidades físicas. Meu sonho sempre foi ser mãe. E eu fui diagnosticada pelos médicos que eu não poderia ter filho. Eu consigo engravidar, mas não conseguia segurar. Então, eu tive uma primeira perda antes de engravidar da minha filha, Maria Clara. E aí foram 9 anos de tentativas para conseguir engravidar, até que eu consegui. Para mim foi uma surpresa muito grande. Tive medo. Foi uma gestação muito tranquila. Para mim foi uma surpresa ter uma gestação tranquila, porque a anterior foi uma gestação conturbada. Enfim, veio Maria Clara, nasceu de parto normal,
Foi uma criança muito saudável até um certo ponto. Dos 9 meses até os 5 anos de idade, que foi quando a gente chegou aqui no Axé Bilori, eram só médicos, ninguém sabia o que de fato ela tinha. Minha filha já foi desenganada várias e várias vezes. Eram questões bobas de saúde, mas que ia complicando com uma coisa, ia complicando com outra, e a gente não sabia o que fazer. E eu sempre soube, sempre fui informada que eu teria que fazer o santo da minha filha, mas eu não tinha confiança em ninguém. E ninguém me passava essa confiança. E para me entregar a minha filha para alguém, eu sabia que tinha que ser feito o santo, mas para entregar a minha filha, o bem mais precioso que eu tinha, a pessoa mais importante da minha vida, tinha que ser uma pessoa que eu olhasse e falasse, é essa pessoa. E aí nós chegamos aqui, conheci o pai Michel, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele virou para mim e perguntou, você quer saber mais alguma coisa? Eu falei, eu quero saber da minha filha. E na primeira queda de búzios, ele suspirou, e isso já me deixou muito preocupada, mas ele procurou as palavras certas para poder falar comigo, porque ele tem esse olhar e esse cuidado de como ele vai falar com a pessoa, ainda mais pessoas que já vieram de tantas dores dentro da religião. E ele olhou para mim e falou, como a sua filha está hoje? E aí eu falei, olha, hoje ela está bem, ela já esteve bem pior. Eu nunca vou esquecer as palavras dele. Ele virou para mim e disse que minha filha era um vulcão adormecido e que a qualquer instante ela poderia entrar em erupção, que ela precisava fazer santo urgente. Eu nunca vi alguém com tanta clareza, com tanta sabedoria, falar o problema do seu filho, que você já tinha procurado por vários lugares e ninguém conseguia determinar, ninguém conseguia saber. Para mim era muito difícil ir para o hospital com a minha filha, porque eu não sabia se eu ia voltar com ou sem ela. E ele olhou no fundo dos meus olhos e falou tudo que a minha filha tinha e que fez muito sentido para mim, muito sentido. Ali é como se tivesse dado uma virada de chave e eu pudesse entender. Eu falei, meu Deus do céu, como pode? Ele nunca tinha me visto na vida, ele me viu uma vez e ele descreveu a vida da minha filha, a minha vida, num jogo. Quando a Manu nasceu, ela nasceu em 2016. A Manu, ela foi uma criança que sempre ficou muito doente, mas eu digo que até os 2 anos de idade eram doenças controláveis, então muita gripe, muito tudo, mas ainda dentro do comum. Quando ela tinha 2 anos, a Manu, ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, ela teve que retirar o apêndice, só que toda a questão foi porque não sabia que era o apêndice, então até chegar ao diagnóstico, na verdade não se chegou ao diagnóstico até a cirurgia. Eu tive que ouvir o médico me dizer a gente vai abrir a barriga dela e ver o que acha, porque não estava sendo diagnosticável. E ela foi para a cirurgia e naquele momento eu ainda não tinha crença nenhuma. E foi muito difícil para mim, aquele momento da cirurgia, pedia algo, não sabia o quê, mas eu pedia algo que corresse tudo bem na cirurgia. Quando ela teve alta, digamos que uma semana depois, encontrei uma amiga minha e a mãe dela por acaso, e a criança acabou de sair da cirurgia, sempre aquilo, ai, tá tudo bem, como que ela tá? E a mãe dessa amiga minha falou assim, desculpa te falar isso, mas eu sinto que a sua filha não vai viver muito. Para uma mãe ouvir isso já é muito difícil. Uma mãe que acabou de tirar a filha da UTI foi insuportável. Mas ao mesmo tempo, aquilo mexeu comigo porque eu sentia que era verdade. Então eu sentia que a frase dela tinha sentido. Porque desde que a Manu nasceu, eu sempre tive muito medo de perder ela. E quando ela me falou isso, aí eu comecei a buscar todas as religiões. Aí eu fui espiritismo, budismo, voltei pro catolicismo, fui na Umbanda, fui em tudo. Todas as religiões eu falava, alguém precisa me falar se isso é verdade ou não. Jogo, inicialmente para mim, então o jogo para mim tava tudo bem até aparecer a Manu. Quando apareceu a Manu, o nosso babalorixá, eu percebi que tinha
um pisar de ovos ali, de como eu falo isso, de que ia ser uma coisa difícil a ser contada. E eu já imaginava, já tinha aquela sensação de perda, já tinha essa frase que eu escutei, eu sabia que alguma coisa tinha, só nenhum lugar tinha me dito ainda o que era. E então o pai Michel me explicou o que eu conseguiria entender naquele momento, naquele primeiro momento. Então me explicou que ela tinha algumas questões, também de saúde, e naquele momento a sensação que eu tive foi de alívio, porque, nossa, aquele sentimento tudo que eu tinha era verdade. Então, eu não estava louca de achar que eu ia perder minha filha logo. Não, realmente existia algo que talvez me fizesse sentir isso. É como se tivesse um embasamento, meu sentimento, estava sendo validado. E eu lembro de no dia seguinte o pai Michel me mandar mensagem assim: minha filha, só para saber se você tá bem, porque é algo difícil de se ouvir. E eu falei, eu tô aliviada. Agora fazia sentido, tudo tinha um porquê. Agora tudo estava se encaixando. E eu lembro que a única coisa que eu perguntei pro pai Michel foi: tem como resolver? Tem como acabar com essa sensação de que eu vou perder minha filha? Eu sempre falei assim pro João, como meu marido, que eu queria ter uma religião, que nós pudéssemos frequentar um lugar. Mas quando a Manu nasceu, eu falei, agora eu preciso achar um lugar. E nós pertencíamos a uma casa antes de vir para cá, e ela começou a frequentar com a gente. Mas nessa casa, as crianças, eu posso dizer que não eram tão bem-vindas assim. Né? A criança não podia fazer barulho, a criança não podia correr, a criança não podia brincar, a criança tinha que participar como se ela fosse adulto mesmo. E ela não gostava muito, ela ia, mas não era tão de livre e espontânea vontade. E ela tinha uma coisa comigo de não querer deixar eu ir trabalhar, de falar que eu ia morrer, do medo que ela tinha de me perder. Uma ligação muito, muito dolorida, assim, um sofrimento eu via nela. E eu, como mãe, eu procuro ser uma mãe que dê autonomia para ela, como filha. Ela sempre fez as coisas sozinha, sempre se virou muito bem. E essa dependência dela me incomodava muito, porque eu via que ela sofria. Foi só quando eu cheguei aqui no pai Michel, que eu não relatei nada disso para ele. Ele disse, vamos jogar para sua filha, e também, e que ele me relatou que ela tinha algumas questões espirituais, no qual fazia ela se sentir dessa forma, que ela tinha esse sentimento de perda muito latente, ela vivia em sofrimento. Eu tenho 2 filhas biológicas, Laine, com 26 anos, hoje, e a Liá, com 13 anos, hoje. As 2 foram iniciadas juntas. Quando a Liá nasceu, eu adoeci. Eu tive uma depressão pós-parto e eu pouco acompanhei a Liá até os 6 anos de idade. Quando ela completou 6 anos, eu comecei a despertar dessa depressão e voltei a me cuidar espiritualmente. Nesse cuidado comigo, nós entendemos, junto ao sacerdote, que a Liá também precisava de um cuidado específico, porque ela vinha com um desafio da Soebe Aurum. Ela vinha com um desafio de vida e ela precisaria da iniciação até os 7 anos de idade. Quando foi chegando aos 7, a Liá adoeceu completamente e a gente tinha uma amizade muito grande com o sacerdote dela, o sacerdote que iniciou ela, e ali, naquela amizade, a gente entendeu que precisaria iniciar a Liá com urgência. A minha filha, ela tinha uma doença, é um traço da anemia falciforme, tomava remédio desde os 3 meses, então tudo para ela sempre foi muito mais difícil. Uma gripe para ela já gerava uma pneumonia, entre outras coisas. Ela chegou aqui tomando vários remédios, vários. Tomava remédio para anemia, tomava vitamina, tomava vários remédios. E depois que ela se iniciou, passaram-se exatamente 6 meses. Ela teve alta de todos os remédios que ela tomava. Tudo é no tempo do orixá.
não no nosso. Eu acho que a gente teve que passar por muitas coisas, né, para chegar aqui. A gente teve que passar por muitas coisas para a gente poder estar aqui hoje, para poder contar nessa história. A gente não teria história para contar, não teria nada para contar. Da onde a gente chegou, a gente venceu. Minha filha mudou. Essa questão de esse medo que ela tinha de não querer que eu fosse trabalhar, de querer saber o que eu fazia, porque ela achava que eu estava correndo risco de vida o tempo todo, essa agonia que ela sentia, isso acabou. Ela se tornou uma criança muito mais segura de si, muito mais feliz. Uma criança que tinha medo, que ela demonstrava medo de tudo, de perder, de ficar sozinha, de dormir sozinha. Ela se tornou uma outra criança. Quando a gente fez santo, no dia da nossa saída, eu lembro de falar pro meu pai Oxóssi, não foi com a Manoê de Oxum, não foi com o Oxum que eu falei, foi com meu pai Oxóssi. Falei assim, meu pai, agora a gente consegue ser feliz, porque aquele sentimento acabou. Então, eu não conseguia ser feliz, precisando dela 100% do tempo comigo. Ela não conseguia viver. E eu lembro de falar para o Oxóssi, falei, meu pai, agora a gente vai ser feliz. Depois que a Aliá iniciou, todos os desafios apontados naquele momento, eles sumiram, eles desapareceram como um milagre divino mesmo. Orixá salvou a Aliá. E com isso a gente vem tratando a Aliá sempre dentro da espiritualidade com um olhar muito sensível, porque ela se mostra uma criança sensível. A Aliá hoje é uma criança Bilori. Quando eu era bem adolescente, nova, eu engravidei. E assim que eu engravidei, eu decidi que para mim aquilo era impossível, era surreal eu ter aquela gestação. Quando eu descobri que eu estava grávida, acho que eu fiquei uns 2 meses muito em silêncio, não contei para ninguém. E aí um dia eu tive que tomar coragem, né? A barriga ia crescer 1 hora e contei para minha mãe. E nesse mesmo dia eu contei para o meu tio, que me abraçou e disse, vai dar tudo certo, a gente está junto. E aí, até então, eu segui com a gestação e tive que seguir com aquilo e acreditar que aquilo ia dar certo, e estava grávida, estava gostando de estar grávida e estava fazendo planos para um futuro. Em dado momento, eu fui fazer um ultrassom e descobri que eu não estava mais grávida. Eu estava grávida, porém tinha morrido na minha barriga. Bom, corta para Luana mais velha, né? Desde então eu não engravidei mais. Não tive nenhuma possibilidade de estar grávida. Não queria, mas também não era uma coisa que eu estava evitando 100%. Eu só não queria. E aí eu conheci a Cíntia. E aí a minha maternidade mudou a partir daí. Tentei engravidar por muitos anos, né? Assim, uns 4 anos seguidos, 3, 4 anos seguidos. E eu nunca consegui engravidar. Nunca. Eu ia no médico, eu nunca tive, não tinha problema nenhum. Eu só simplesmente não consegui engravidar. E eu sempre tive um desejo muito forte de ser mãe. E quando eu tomei meu OIE, aqui com o pai, eu pedi para ele fazer um ebó comigo para ver se eu conseguia, né? Se o orixá trazia essa bênção para mim. Quando eu estava recolhida, tomando meu OIE, eu tive um sonho no Roncó com uma criança linda, um menino, que ele vinha e ele me abraçava muito forte. Ele falava que a gente era reencontro de almas. E aí ele me abraçava muito forte e ele falava que a gente era reencontro de almas e que ele só não podia falar quem ele era, se ele era meu filho ou quem ele era, mas que a gente ia ter um reencontro. No Roncó ainda, eu sonhei que a gente estava fazendo orô de um menino de Iroko, aqui no Iroko, aqui embaixo. E aí eu tive a certeza de que se eu engravidasse, eu ia ter um filho, um menino de Iroko. E aí eu tomei o meu OIE em janeiro,
O pai fez esse ebó para mim e em fevereiro eu engravidei. E meu filho nasceu de Heroco. Desde o dia que a gente ficou a primeira vez e começou a namorar, a gente já queria ser mãe. A gente queria muito ter um filho. E aí a gente começou, então, a procurar clínicas para fertilização. Então, na nossa cabeça, era muito simples. A gente ia chegar na clínica, coletar nossos ovos, o meu óvulo, naquela época, e ia ficar grávida. Fim. E aí a gente fez esse processo durante 2 vezes. E uma com meus óvulos e não deu certo. E uma com os óvulos dela, porque a gente descobriu que eu tenho uma baixa reserva ovariana. E a segunda vez que a gente fez com dela não deu certo. Aí a gente entrou na questão espiritual. Foi aí que a gente acionou o Pai Michel. Quando a gente fez a primeira vez com os óvulos dela, que também estava tudo ok. Apesar de uma baixa reserva, eu tinha óvulos. Tinha né? óvulos bons. Apesar de serem poucos, eram bons. E aí não deu certo, ok. Né? Aí, quando fez com o meu, a mesma coisa. O óvulo era bom, a reserva estava ok, também não deu. E a gente passava por todas as etapas, porque até você fazer a implantação e você conseguir o embrião, é um processo. Então, tem um processo do tamanho do óvulo, tem um processo do tamanho da mórula, que a gente chama, né, até ele virar um embrião. Então, tudo isso corria perfeitamente. Chegava na hora de virar o embrião, não virava. Eu sentei com a Lu e falei, tem alguma coisa errada. Que aí essa coisa de espiritualidade, eu acho que eu consegui pensar, né? Que eu falei assim, bom, eu acho que tem alguma coisa linkada com a sua outra gestação. E a gente precisa ver isso. Eu não puxava isso. E a Lu não associava. Eu falei, amor, a gente precisa ver, porque se tiver alguma coisa, só o Pai Michel vai poder ajudar a gente. Eu passei minha gestação inteira aqui dentro do axé. Então a gente começava a fazer rezas, minha barriga já começava a pular, porque ele já ficava enlouquecido dentro da barriga mesmo. E quando ele nasceu não foi diferente, né? Infelizmente ele nasceu na pandemia, então a gente teve que dar uma parada aqui no barracão. Mas quando voltou as obrigações, nossa, ele voltou, ele conheceu o axé, porque até então ele não conhecia. E aí, desde então ele é encantado, ele não sai daqui de jeito nenhum, ele ama esse chão, ele ama orixá, ele ama tudo. Ele é do orixá, meu filho nasceu por orixá e ele não tem nem o que falar. E depois disso, que o pai entendeu que poderia ter algum link com essa primeira gestação da Lu, que não evoluiu, enfim. E aí a gente foi para esse lado, né? Que aí a gente começou a focar nisso e entender se realmente tinha alguma coisa a ver ou não. Que foi quando ele descobriu que sim, aí ele descobriu como ele poderia ajudar a gente nesse momento. E foi um dia muito difícil, assim, tanto para mim quanto para a Lu, claro que para a Lu milhões de vezes mais, mas eu também participar disso, que foi algo que eu não vivi, né, com ela, mas era algo que eu sentia que eu tinha que apoiá-la e que a gente precisava passar por aquilo juntas para que a gente, enfim, conseguisse realizar o nosso sonho, que era ter um filho. A gente fez um ato com a ancestralidade, né, com um ritual, e a gente ia transferir o embrião na semana seguinte. E aí, pela primeira vez de transferência de embrião, eu tinha certeza que eu não ia engravidar e que mais uma vez não ia dar certo. A gente transferiu e eu esqueci literalmente que eu tinha feito aquilo. Vivi minha vida normal. Fiz minhas coisas, fui trabalhar, não fiz nada, coloquei ansiedade, depois tem ansiedade nenhuma. Uma semana depois a gente fez o teste de gravidez e deu positivo. E aí a gente ficou, acho que uns 15 dias sem acreditar que aquilo era verdade. Eu entendo hoje, mais claro do que nunca, eu entendo que a nossa missão, ou as nossas missões, que são determinadas pela nossa Ebé Orum, no momento em que nós decidimos vir a essa terra, vir ao Aiê, eu entendo que são missões que a gente, no decorrer da vida, vai percebendo, vai entendendo. A percepção da nossa missão, ela vai acontecendo no decorrer da vida. Eu percebia que eu tinha muito essa coisa com crianças, com pessoas que chegavam aqui com crianças em situações muito delicadas, situações de saúde, mães que vinham de abortos sucessivos. Depois que eu me iniciei em Ifá, que foi sacado o meu Odu, e, enfim, eu tive toda a parte
de desvendar realmente uma série de coisas dos meus acordos com a minha Ebé Orum, eu comecei a entender de onde vinha essa minha relação com essas crianças realmente que vinham com essa questão de saúde, de adoecimento, de coisas muito graves, de mães que não conseguiam efetivamente engravidar. Então eu comecei a perceber que existia um padrão, ano após ano, e que eu comecei a notar isso, não sabia direito por quê, né? Por que essas coisas chegavam até mim. E aí eu tive várias revelações até bem recentes, de por que isso acontece, qual é a minha missão com essas crianças, qual é a minha missão com essas mães, qual é a minha missão com essas pessoas. Sim, acredito que é o meu papel, é uma das coisas que eu vim fazer nessa terra, é sobre a minha missão. Ele salvou, sim, a vida da minha filha, de uma coisa que nós sabemos que ela tem, que talvez hoje eu não poderia estar aqui contando essa história, contando tanto que ele salvou a vida da minha filha. Ele sempre fala que foi orixá, mas eu entendo que foi ele, porque se ele não entendesse o que o orixá estava pedindo ali, isso não ia ser possível. Então hoje talvez eu poderia não estar aqui com a minha filha, e eu vejo ela crescer, eu vejo o progresso dela, e isso pra mim não tem preço. O Pai Michel é maravilhoso. Não tem como eu agradecer a orixá sem agradecer ele. Porque é ele que me deu tudo isso, né? Ele que me deu o meu orixá, ele que me deu o meu filho. Porque foi através da mão dele que o Theo nasceu. Então eu não tenho nem como descrever o amor que eu sinto por ele, o respeito, a admiração. Vou ser grato o resto da minha vida por ele. Porque ele me deu o meu bem mais precioso, que é meu filho. Sou muito grata ao Pai Michel, que não desistiu de mim. Que naquele momento que eu queria desistir de tudo, que eu não confiava em ninguém, foi ele que olhou dentro dos meus olhos e me passou aquela confiança. E pegou na minha mão, sabe? Hoje a minha família tem a religião que eu escolhi para minha vida, para nossa família, graças a ele. O Senhor mudou a nossa vida. Eu não sei como eu viveria se eu ainda tivesse aquele sentimento, aquela sensação, se eu vivesse até hoje com essa sensação de que eu vou perder a Manuela. Eu acho que eu não ia conseguir viver. E o Senhor proporcionou pra gente uma mudança de vida. Numa manhã coberta de neblina, sem suspeitar de onde se encontrava, Xangô dançava com alegria ao som de um tambor. Eu sou Ana Beatriz, tenho 14 anos, sou como de Nanã. Eu sou Manuela, tenho 8 anos e sou fomo de Oxum. Eu sou o Theo, eu tenho 5 anos e eu sou Iroko, do fomo de Iroko. Eu sou a Manuela, tenho 11 anos e sou da Fonetinha de Oxum. Eu sou a Maria Clara, tenho 10 anos e sou da Fonetinha de Oxum. Meu nome é Laís, eu tenho 12 anos e eu sou Yalaxé de Iroko. Aqui no terreiro nós, brincamos, comemos, mas é muito legal aqui. Então a gente come, brinca, faz várias coisas. Aqui na Axé, a gente se diverte muito e, se a gente ficar sozinho aqui, nossos pais podem ir pra casa deles, que todo mundo cuida da gente. Aqui no Axé a gente brinca muito de santo, de cabra cega, de pega-pega, várias brincadeiras. E no Axé é bem legal, bem divertido. E toda vez que eu venho aqui, eu me sinto em casa. Eu me sinto na minha casa, com as minhas famílias, que esse Axé maravilhoso. A gente ajuda a limpar o barracão, principalmente o Iroko. A gente lava a louça, varre o chão. Aqui no Axé, a gente se diverte muito. E a gente brinca, come. Gente, toca tabaco. Aqui a gente pode
tipo, fazer qualquer coisa, que mesmo assim a gente vai fazer brincando. Eu fiz santo com 2 anos de idade, comecei a receber o meu orixá com 3 anos, 4 por aí, e depois eu fui me acostumando, eu fui aprendendo bastante coisa, fui aprendendo bastante música, e com o passar do tempo eu fui gostando cada vez mais do candomblé. Quando minha mãe me explicou que eu ia fazer santo, ela falou que ia raspar meu cabelo. E ela ficou muito preocupada. E eu falei, mãe, cabelo cresce. Quando eu fiz santo, foi quase a mesma coisa da Maria. A minha mãe falou se eu queria fazer santo, porque eu podia escolher. E eu falei, mãe, eu quero. Ela falou, mas você vai ter que raspar o cabelo. Aí eu falei, eu quero. Quando eu fiz santo, eu era um bebê que eu iniciei com a Maria Clara. Quando eu iniciei, no começo foi meio estranho, tipo, porque eu ia raspar o cabelo. Mas eu escolhi raspar. Tem muita gente que acha que criança não precisa fazer santo, que é obrigado a fazer santo. E, gente, não é obrigado a fazer santo. Eu acho que, tipo, essas pessoas que falam isso não sabem de nada. Porque se a criança quer fazer, é um direito dela. Ela que escolheu. Tem criança que se batiza na igreja e ninguém fala isso. Pra mim, se as pessoas, que nem a Manu, se as pessoas podem se batizar na igreja, porque elas não podem fazer santo no candomblé. Quando eu tô no barracão, eu fico bastante tempo no roncó, pra ver se precisa de algumas ajudas. E quando eu vou, as meninas, quando fazem 1 ano, 2 anos, eu fico lá com elas, se elas precisarem de alguma coisa. Aí a gente fica falando que se alguém da escola delas falarem mal dela ou ficarem provocando ela, a gente fala que vai na escola dela só por causa dela, para defender ela, porque aqui a gente se ama muito. Essas crianças, elas crescem com uma ética muito bem estruturada e fundamentada no respeito, né? No respeito de uma forma em geral, né? No respeito ao mais velho, no respeito ao preto, ao japonês, ao branco, ao amarelo. Nessa sociedade que nós vivemos, crianças com essa... Não digo nem pensamento, que é uma coisa interna, é uma coisa que não... Que a partir do momento que tem um pensamento e gera um questionamento, não é natural. E a partir do momento que não é natural, acaba sendo uma coisa forçada. É uma coisa que é um sentimento que elas não conhecem, o sentimento do preconceito. Então eu acho isso muito bonito. Eu acho isso muito bonito. Muito valioso hoje em dia. A adoção surgiu na minha vida de uma maneira natural. Na verdade, eu não chamo de adoção, eu chamo de reencontro. Num determinado momento, apareceu uma oportunidade de uma adoção de um grupo de irmãos. Caiu no meu colo, literalmente. Eu estava muito envolvido com as questões de adoção de uma maneira social, no grupo aqui de Mairiporã, mas, enfim, não era o intuito de adoção no primeiro momento. E aí, eu decidi entrar no cadastro novamente. O fórum me ligou, em um determinado momento, e falou, olha, nós temos um grupo de irmãos, são 3 irmãos, 2 meninos, um com 6 anos, um com 8, e uma menina de 2 anos. No primeiro momento eu disse, não sei cuidar de criança pequena. Pois bem, fui lá no abrigo para conhecer as crianças e então identificar. Eu lembro como se fosse hoje. Existia uma casa antiga, né, que eles transformaram em abrigo, dessas casas que tem um janelão virado para frente, bem grande, e eu estacionei o carro, tinha algumas crianças ali nessa sala, e tinha uma menininha de costas,
pequenininha, era aquela janela de baixa, né? Ela estava encostada na janela. E aí, a hora que eu encostei, que eu toquei a campainha do abrigo para então conhecer os meus filhos, essa menininha virou, olhou no meu olho, e disse assim, fez assim para mim. Eu lembro exatamente da mãozinha dela fazendo assim para mim. Tipo, caramba, até que fim. E aí eu entrei, ela veio na minha direção, pulou no meu colo e não saiu mais. Até hoje. Não saiu mais. Quem estava comigo naquele momento, eu disse, essa menina é minha filha. Essa menina é minha filha. Ainda a pessoa falou, como assim, sua filha? Tem tanta criança aqui, como você sabe que é ela? Eu falei, eu sei, eu só sei. Eu não consigo explicar. Eu só sei. E então eu estava com ela no colo, e aí veio um menininho, me abraçou, bem forte, e me chamou de pai. Naquele momento eu entendi que eu tinha encontrado os meus filhos. Essa menininha é a Laís Diroco, herdeira do Axé, futura sucessora. Esse menininho é o Anibodê Luiz, meu filho, de Oxóssi. E eles são meus filhos. Falar dos meus filhos é dizer que eles trouxeram para minha vida de novo também. Eu sei que eu trouxe muita coisa legais para eles também. A Laís é uma menina incrível. Incrível. A minha filha é uma menina incrível. O Luiz, eu não preciso nem dizer o quanto que eu amo esse menino. Os dois. Eles são tudo que eu tenho. Tudo. Eles me dão força para poder levantar todos os dias. Eles me fazem renascer todos os dias. Brigo como qualquer pai. Mas é um tom educativo. Porque eu não quero ver meus filhos passando por nada. Nada, nada. Que desabone a conduta deles, que deixe de trilhar o caminho deles, que ele já escolheu. Então, enquanto pai, eu procuro fazer o meu papel com erros e acertos. Aprendo muito com eles, muito, muito, muito. E eles me ensinaram a ser pai. Eles me ensinaram a ser pai. Eu não acredito. Eu não acredito em aleatoriedade. Eu acredito que as adoções elas são necessárias para reencontros como esse. Mas a adoção não é menos paternidade ou maternidade do que qualquer outra. Eu sou muito feliz por Orixá ter me dado a oportunidade de encontrar meus filhos. Eu sou muito feliz de Orixá ter me dado a oportunidade de estar com eles, de poder conviver com eles, de poder estar com eles nessa vida. Isso é um privilégio muito grande. Bate, rebate, finge que bate, faz caramba. Eu entrei no axé com 15 anos. E aqui, mesmo entrando já pré-adolescente, eu me vi muito cuidada.
pelas pessoas. Então, quando eu estava na cozinha ou limpando algum bicho até mais tarde, sempre vinha um prato de comida pelo algum irmão, ou enfim, alguém vai comer, vai tomar banho, vai descansar um pouco. O pai também tem essa personalidade muito cuidadosa com todo mundo. Quando nossos pais não estão, quando a gente tá só as crianças mesmo, sempre tem alguém para cuidar da gente. A gente não se preocupa de deixar as crianças aqui no axé, eu falo também porque a minha filha faz parte disso. Porque eu sei que vai ter o irmãozinho, ou vai ter a Iabacê, ou vai ter a Iaifum, ou vai ter o Abian, enfim, a comunidade inteira fica de olho nessas crianças no sentido de comeram. Ai, não, ó, a Manu vai tomar banho. Aí elas juntam, ai, vamos tomar banho também. Aí a Laís vai, que é minha filha. E aí vai, sabe? Então a gente não se preocupa em deixar as crianças dentro do axé, porque a gente sabe que elas estão sendo bem cuidadas. As crianças, elas acabam tendo diversos pais e diversas mães, né? Então tá sempre alguém ali olhando, supervisionando, dando bronca quando é preciso. Todo mundo cuida de todo mundo. Exatamente. Então, cada um é um pouquinho para cada criança, cada um dá uma olhada, cada um puxa a orelha, vira realmente uma família dentro da família só de criança. Então, tipo, as mães viram muito mais próximas porque tem os filhos que são muito próximos dentro do barracão e isso é muito, muito legal. A gente olha as crianças mesmo com o olhar materno, o olhar de cuidado. Meus pais, muito obrigada por terem escolhido essa religião e o terreiro do Pai Michel, porque é um lugar muito importante para mim. Eu já participei de outros terreiros, mas não foi a mesma coisa. Mãe e pai, eu agradeço muito por vocês terem escolhido essa religião e amo muito vocês. Mãe, muito obrigado, tia, por ter escolhido aqui, porque aqui é o melhor lugar. Que nem a Manu disse, a gente já participou de outros terreiros, mas aqui é o melhor. Mãe e pai, muito obrigada por ter escolhido essa religião e esse terreiro. Para mim é o melhor de todos. E sempre quando tem algum candomblé fora daqui, eu não gosto de ir, porque eu prefiro esse daqui. Pais, eu preciso agradecer muito a vocês, por causa que se não fosse por vocês, eu estaria no orfanato até hoje, porque todo mundo sabe aqui que eu fui adotada. E se o pai não tivesse me adotado, eu estaria lá, eu não teria conhecido esse lugar tão maravilhoso. E eu não teria feito santo, eu não teria conhecido ninguém que tá aqui hoje. Então eu agradeço muito a vocês. Obrigado. Obrigado, mamãe e papai. Queria muito estar nesse axé. Com toda certeza. Bilori é um axé em que, na brincadeira de ser feliz, se é feliz de verdade. Viva o Bilori! Yeah.